Olá, eu sou Caleb Benjamin, escritor e roteirista formado em cinema e audiovisual pela Universidade Federal de Pernambuco e mestrando em Teoria da Literatura pela mesma instituição. Quero convidar vocês a assistirem ao curso Postagem da Literatura ao Roteiro, Diálogos Possíveis, incentivado pela Lei Aldir Blanc Lab 2. Nos últimos encontros, vimos como Aristóteles, de alguma maneira, é a base do que chamamos de gênero dramático. Porém, se ele sustenta um pedaço, o outro pedaço vai ser sustentado por Hegel. É a partir de Hegel, em sua estética, que alguns conceitos como conflito e vontade vão começar a serem desenhados. Sobre o drama, Hegel vai dizer o seguinte: o drama é a representação de uma ação. Porém, essa ação progride não de uma maneira calma e tranquila, mas conflituosa. Aí surge pela primeira vez a ideia de conflito. Entre a vontade do personagem e a sua realização, existe um obstáculo. Em Hegel, o personagem agora não está mais debaixo de um destino. O personagem, o herói, já não é mais regido pela força dos deuses, mas sim pelas suas paixões, pelas suas vontades. A partir de agora, o personagem é um indivíduo, e como indivíduo, ele tem uma vontade livre e consciente. E essa noção de livre-arbítrio vai ser fundamental para a composição dos personagens. Porque o personagem, diz Hegel, no drama, ele age para realizar algum fim, para conseguir algo que ele quer. Ou seja, é preciso que o seu personagem queira alguma coisa. Porém, é preciso que todas as suas ações para realizar esse fim sofram algum obstáculo. Para Hegel, o drama não é um encontro entre o personagem e os obstáculos, mas um encontro entre dois conflitos, entre duas forças que entram em rota de colisão. Essas duas forças, esses dois personagens que entram em conflito, estão igualmente certos. É esse contraste que vai fundar o drama para Hegel. Mas esse jogo só existe porque os dois lados têm razão. Esses dois lados precisam se apaziguar no fim. É a partir de Hegel que nós vamos entender que os personagens no drama, eles só falam, eles só agem para tentar tirar os obstáculos da sua frente, para tentar realizar as suas vontades e superar esses conflitos. A ação e o enredo só vão nascer a partir do conflito e a partir da vontade consciente e livre dos personagens, que vão entrar em contraste. Para que ocorra a devida resolução do conflito, é preciso que as duas forças estejam igualmente corretas. É preciso que sejam dois pontos de vista que entrem em uma disputa de poder. Porém, cada ação de cada personagem acaba trazendo consequências na ação do outro. Cada personagem age e acaba implicando na reação do personagem contrário. É nesse jogo, é nessa luta que vai movendo e progredindo a ação. É preciso que toda a ação seja um ferimento no outro personagem, naquilo que o personagem acredita que é, como ele acredita que o mundo deve ser, para que seja de fato uma luta entre dois pontos de vista legítimos. É a partir de Hegel que se introduz um antagonismo. Contudo, esse antagonismo não é maniqueísta, não é o bem contra o mal. São pontos de vista diferentes, porém corretos. Agora vamos tratar de um dos principais conceitos para a narrativa clássica e para o cinema de ficção, e que Hegel vai ser o primeiro a desenvolver e desenhar de uma maneira mais clara: a ideia dos atos. Até então, Aristóteles não tinha falado em atos. O primeiro que vai falar isso é um poeta latino chamado Horácio, na sua Poética Clássica. Mas Horácio apenas disse que o drama deve ter 5 atos, sem explicar na verdade o que são nem porquê. É Hegel que vai trazer essa ideia de 3 atos, que vai desenvolver isso, sendo o primeiro ato a exposição, certo? O nascimento do conflito, o último ato a resolução do conflito, o ponto máximo da discórdia entre os dois personagens, o ponto máximo, o clímax do desacordo, quando parece que o conflito não vai ter mais resolução, porém, a partir da ação dos personagens, se resolve e se apazigua. Esse seria o último ato. E os 3 atos do meio são dedicados justamente a essa luta entre os dois lados, a esse desacordo progredindo cada vez mais até um ponto em que parece que não vai ter mais como resolver. Perceba, de alguma maneira já está em Hegel aquilo que nós vamos chamar de arco de personagem, de curva dramática. Ou seja, é preciso que o conflito, a desavença, o desacordo entre os personagens comece e vá progredindo
regredindo, sempre crescendo. É preciso que a tensão sempre aumente, ao ponto máximo na qual parece que não vai ter como se resolver. Porém, é preciso que a resolução também não venha, assim como Aristóteles diz, de um Deus ex machina, ou seja, não venha de uma intervenção exterior, mas venha justamente da ação dos personagens, de uma progressão natural e lógica de suas ações. No entanto, Hegel aqui vai trazer uma noção ainda muito mais interessante, pois ele vai dizer que cada cena é preciso que faça um movimento completo. É preciso que, num arco completo dos 3 atos, a cena também desenvolva dessa mesma maneira, que a cena também introduza o conflito, que a cena tenha a tentativa de resolução através de muitas lutas e que a cena também chegue a uma resolução dos personagens estarem mais próximos daquilo que eles querem, dos seus objetivos, ou não, de os personagens estarem apaziguados ou ainda mais em contradição, ou ainda mais em luta. É preciso que esse movimento seja feito na cena, mas também seja repetido no filme inteiro. É com Hegel que, a partir de agora, a ação dramática vai ter um empecilho, um obstáculo. O personagem, para conseguir aquilo que ele quer, ele vai precisar enfrentar um conflito. Pois, a partir de Hegel, nós começamos a perceber que o drama são 2 vontades entrando em luta. Mas como esse conflito funciona, na verdade? Como o conflito é o motor da ação dramática? Bem, primeiro nós precisamos responder uma pergunta. O que o seu personagem quer? Afinal de contas, ele pode não mesmo saber o que ele quer, mas você, como roteirista, precisa saber o que ele quer. Essa é a única pergunta, talvez a pergunta mais importante a você fazer quando você vai contar uma história. O que o seu personagem quer? E se ele não conseguir isso que ele quer, o que vai acontecer com ele? E por que ele não consegue aquilo que ele quer? Ou melhor, quais os obstáculos ele vai precisar enfrentar para ter aquilo que ele quer? Isso vai determinar as ações dos personagens, as suas escolhas, e isso vai revelar quem ele realmente é. No fundo, todas as falas dos personagens são estratégias retóricas para tentar conseguir aquilo que eles querem, para manipular os outros personagens a fazer aquilo que eles querem e assim remover o conflito. O que nós temos, por exemplo, na cena de tatuagem do filme de Ayrton Lacerda, a cena em que Clécio e Paulette conversam para tentar resolver o conflito que existe entre os dois. Perceba que quando a cena começa, nós já temos essa informação do conflito. Nós já sabemos qual é o problema. Pelas informações anteriores da narrativa, do enredo, nós já sabemos que Clécio quer alguma coisa. Ele quer que Paulette pare de questionar a sua autoridade na frente dos outros. Ele quer que Paulette pare de perguntar o que está acontecendo com o dinheiro do trabalho deles na frente dos demais colegas que moram na casa. Isso é o objetivo dele. Todo o movimento que ele faz na cena é de pedir para Paulette sentar perto dele para conversarem. Mas o que está por trás disso, o que está por trás dessa vontade, na verdade é a vontade de que a amizade entre os dois retome. Perceba como, apesar de eles mudarem as palavras, aparentemente mudarem os argumentos, em nenhum momento mudou o objetivo. A ação se movimenta nessa direção. Ele pode mudar os argumentos, ele pode mudar a estratégia, mas o objetivo é o mesmo, o conflito é o mesmo obstáculo, é a mesma ação. Perceba que a maneira como ele começa a falar, a maneira como o personagem Clécio inicia o diálogo, não é direto dizendo aquilo que ele quer. Ele começa de maneira oblíqua. O diálogo vai sendo construído no subtexto. Nós sabemos aquilo que ele quer. A Paulette ainda não sabe. E diferente da expectativa dela de pensar que ele ia propor romperem a amizade, na verdade ele diz o que quer. Acertarem um relógio. Por fim, a cena tem uma progressão dramática. O diálogo ele vai crescendo à medida em que parece que o conflito não vai ser resolvido. À medida que as estratégias vão sendo minadas e parece que não vai sendo solucionado o problema. É nesse momento de máxima tensão, quando a cena atinge o clímax da ação, o personagem finalmente diz aquilo que ele quer. É nesse momento em que tem a peripécia, é nesse momento em que tem a reviravolta e ele toma uma atitude, ele age.
e isso gera consequências, resolvendo ou não o conflito.